É, galera, se o Brasil fosse um baseado, vou te dizer, viu? Seria aqueles pastelão, mal enrolado, seco e pior, com gosto de autoritarismo. Porque, ó, veja só, o STJ já mandou o governo regulamentar o cultivo de cannabis medicinal e científica. Vou repetir, já mandou. Não é um pedido não, é uma ordem judicial. E o que o Estado tá fazendo? Tá montando um plano. Mas será que esse plano vai de fato liberar a nossa planta ou só vai mudar o cadeado de lugar? Hoje a gente vai te mostrar os bastidores desse plano que está sendo construído lá nos gabinetes de Brasília e o que ele revela sobre o futuro ou sei lá, talvez até o fracasso da cannabis medicinal do Brasil. Fica ligado que eu vou deixar a vinheta com aquele cupom de desconto, hein? Esse vídeo tem o oferecimento de Ganza App, Suruma Jardinagem, Flora Urbana, Gorilla Microbes, Flower Mind. É claro que a gente convocou a nossa advogada do canal, a Raíza Carnaúba, aqui para deschavar todo esse documento, esse plano de ação que está sendo discutido, tá no hype agora e a gente vai destrinchar todo ele. Para começar, galera, vamos relembrar que a decisão do STJ é clara, né? O Estado tem que regulamentar o cultivo de cannabis para o uso medicinal e científico. Mas o que isso quer dizer? O governo ele precisa sair, Tico, dessa tolerância seletiva, onde quem tem grana importa remédio, mas quem não tem entra na justiça ou pior, corre o risco até de ser preso cultivando em casa. E aí, o governo precisa assumir essa responsabilidade e garantir acesso via política pública. Mas aqui que vem a primeira sacada, porque no Brasil, até quando o direito é garantido, ele ainda tem que ser disputado. A planta, até legalizada na sentença, continua criminalizada na prática, Tico. Olha, eu vou dizer pra você, e doutora Raíza tá aqui com a gente hoje para destrinchar. O Brasil não é mesmo para amadores. A gente precisa entender muito bem os pormenores desses planos para a gente ver pro jardineiro como é que fica, né? Para a pessoa que precisa, para o paciente, como é que fica. É importante lembrar, Mystic e toda a galera da audiência, que enquanto se monta um plano, a gente tem o Estado sendo processado para fazer compras internacionais acerca da nossa querida plantinha, gente precisando de acesso e quem tem dor tem pressa, Mystic. Então, vamos ficar de olho nesse plano para entender quando que é que a gente de fato vai ter acesso à nossa planta de maneira regular, com consumo e produção aqui no Brasil. Então, galera, no dia 19/11 do ano passado, a gente teve o julgamento do IAC 16. Posteriormente, saindo o resultado, nós tivemos essa determinação judicial para que em 6 meses fosse cumprida essa regulamentação do cultivo do cânhamo em solo nacional. Inicialmente nós tivemos aí algumas minutas, né, em que nós podemos ter algumas críticas também relativa à exclusão de associações e à exclusão de pequenos produtores. E agora o que parece essa informação e esse poder está sendo um pouco descentralizado, saindo um pouco das mãos da Anvisa, é bem complicada de trabalhar e indo aí aos poucos para a mão do Ministério da Agricultura e Pecuária e da Saúde. A gente espera que com isso a gente tenha alguns avanços, né, não só sociais como de tempo também. Já passou o dia 19 de maio, eram os 6 meses estipulados aí, e o que aconteceu? Para quem tá antenado aqui na Natural TV, tá acompanhando com a gente desde o STJ, que a Anvisa pediu arrego, ou seja, deu dia 19 e na hora de mostrar como é que tinha que ser, lembrou ou constatou que ela não conseguiria dar conta disso sozinha e empurrou um pouco ou parte específica da decisão para outra instância do Poder Executivo, que é o MAPA. Ou seja, doutora Raíza, a gente está vendo um movimento que para nós que estamos assistindo e acompanhando ali, né, no grau da ansiedade, parece um movimento meio que de empurra, ou faz sentido isso? É o velho e bom empurra-purra da administração pública, né? A gente acha que só acontece isso na administração estadual, municipal, mas olha, a federal nos provando que funciona do mesmo jeito, com aquela mesma burocracia, né? Brasil!
Infelizmente, nós estamos aí diante de um cenário de ato atentatório contra a dignidade da justiça, né? Uma violação, um descumprimento de uma ordem judicial. A União, seja o MAPA, a Anvisa, o Ministério da Saúde, como um todo, tinha obrigação de fazer esse cumprimento dessa determinação até ontem. Estamos aguardando, ficamos todos ansiosos, mas só às 21 horas é que eles vieram apresentar através do MAPA um plano de ação para começar no dia 19/5 a ser executado, né? Uma pena, porque a gente não só tem aí um atraso gigante, né? Como também a gente burocratiza ainda mais essa situação e admite ilegalidades no processo. Será que a justiça vai deixar desse jeito? Bom, então vamos discutir o objetivo geral aqui, né? A regulamentação do uso exclusivamente medicinal da cannabis em cumprimento à decisão do STJ ali estabelecendo as diretrizes conforme as competências de cada órgão envolvido. Os principais objetivos aí específicos são promover diálogo entre governo, sociedade civil, especialistas e judiciário, articular o executivo na construção das normativas e publicar regulamentações abrangendo toda a cadeia produtiva, tipo, da semente ao paciente. É isso. Esse plano visa tudo isso que é importante para o nosso funcionamento enquanto Estado, fornecendo ali a possibilidade do cultivo para fins medicinais no Brasil. Enquanto objetivos, é muito bonito. Eu quero saber na prática, como é que na prática a gente vai estar executando esses objetivos. À medida que agora saiu um plano, Raíza. Então é importante destacar que esse plano tem esses objetivos, mas a prática, como é que você vislumbra isso? Eu vejo que agora nós temos, né, uma descentralização aí dessa competência para elaborar essa política pública, e aí estando nas mãos, né, do Ministério da Agricultura e da Pecuária, eu acredito que vai se abrir sim um espaço aí importante para os pequenos produtores e para as associações. Mas o ponto-cheque que eu acho interessante ser mencionado aqui é que toda essa regulamentação está sendo acompanhada, está sendo direcionada apenas para concentrações de até 0,3 ou abaixo de 0,3% de THC. Quando se vai para a prática realmente de uma operação de uma associação, elaboração de uma medicação como essa, a gente vê quão difícil é para se extrair apenas essa quantidade e muitas vezes o quão inviável é esse tipo de plantação e comercialização. Então a gente tem aí também uma inclusão de diversos setores interessados e eu acredito que futuramente a gente vai abrir, né, para uma regulamentação que expanda esse teor de THC. Foi assim que aconteceu nos Estados Unidos, né, naquela ascensão que teve a regulamentação, posteriormente se quedou de novo, né? Mas eu acredito que vai acontecer dessa maneira aqui no Brasil. Doutora, o documento também traz, né, já os marcos regulatórios que já existem. Por exemplo, ali o RDC 327 de 2019, né, que regulamenta a fabricação, importação, comercialização, prescrição e fiscalização de produtos medicinais com cannabis. Já tem aprovados, inclusive, aí 43 produtos e 36 são válidos atualmente. Tem também a RDC 660 de 2022, que permite a importação por pessoa física com prescrição. Já tem, inclusive, produtos veterinários que são regulamentados ali pelo MAPA, né, com controle especial, e a RDC 327, que está em processo agora de atualização, né, autorização para farmácia de manipulação usar o CBD purificado. Como que você enxerga já essas leis já existentes? Olha, eu acredito que elas não sejam suficientes, né, tanto a 327 quanto a portaria 344, né, da Anvisa. A gente precisa entender que é necessário para que essa regulamentação funcione uma revisão pelo menos dessas duas instruções, né? Tanto a 327 no tocante a se haver uma consulta pública e no tocante a se flexibilizar mais essa RDC, como no tocante a se incluir na portaria 344 a colocação do cânhamo, né? Que nessa portaria a gente só tem a qualificação ali da cannabis. Então teria que se incluir o cânhamo ali para que se justifique essa regulamentação.
Tico, a gente viu então essas questões das competências governamentais, né? Por exemplo, o Ministério da Saúde, formulação das políticas de saúde, coordenação do SUS, regulação dos medicamentos, a vigilância sanitária e o fortalecimento do setor produtivo. Já a Anvisa é esse controle sanitário sobre a produção, comércio, prescrição e a fiscalização. A política deve ser integrada e outras diretrizes da saúde também, como as políticas nacionais de plantas medicinais, saúde da população negra, práticas integrativas, entre outras, que traz também esse documento, né? É importante entender, e aí eu gostei, que era até o comentário técnico da Raíza sobre isso, que há uma dinâmica de um ecossistema de possibilidades, né, que são colocadas para que se entenda essa produção em território nacional. Isso indo desde os saberes ancestrais até a questão agrícola de larga escala, ou seja, vários setores sendo ali, pelo menos lembrados e citados. Ali a gente tem uma lembrança, mas a gente tem que entender que cada setor vai ter uma regulamentação distinta de poder utilizar e também fabricar em território nacional essa substância. Eu posso entender isso, Raíza? Olha, eu entendo de maneira diferente. Eu acredito que no tocante ao cânhamo nós vamos ter uma única regulamentação com algumas flexibilizações, como eu falei anteriormente, da RDC 327 e da Portaria 344, ambas da Anvisa, tanto para incluir o cânhamo em uma, quanto para possibilitar que ele também seja distribuído, né, e registrado esses produtos posteriormente na 327. Existem outras consultas públicas, que aí sim a gente vai ter uma perspectiva mais futura, né, mas inicialmente relativo a essa regulamentação, eu vejo dessa maneira. Nessa questão de uma regulamentação única para vários setores, isso não pode deixar mais fácil para alguns setores em detrimento de outros, dependendo de como essa regulamentação vai ser feita? Será que tem lógica? Aí agora uma dúvida minha, que não sou especialista, né, na questão legislativa, mas será que essa lógica de ter uma regulamentação só para vários setores com características específicas pode também barrar a entrada de determinados setores nessa corrida que não é simples? Até para a gente ver essas etapas da cadeia produtiva, né, doutora, que vão ser regulamentadas. Olha só, são 8, ó. Produção de sementes e mudas, o cultivo propriamente, inclusive as regras para produtores e tipos de cultivo, o processamento por terceiros, importação e exportação, o próprio comércio, armazenagem e transporte, industrialização e, por fim, a fiscalização tá nesse escopo geral aí. Então, o que a gente pode entender é que, de fato, haverá um incômodo e uma situação que inevitavelmente vai se transformar em insustentável. Por mais que nós tenhamos uma única regulamentação, nós vamos ter uma série de autorizações, provavelmente, né, para cada tipo de atuação dentro desse mercado. Mas, sem dúvida alguma, nós vamos ter aí um incômodo inevitável, que é no tocante a se isolar esse CBD e se alcançar os parâmetros que vão ser solicitados, né? Tanto na questão de verificar a fórmula, né, KPI, né, que é uma fórmula solicitada aqui nessa minuta também, como também na própria garantia de qualidade desses produtos em lote, né? Então a gente vai ver como é que de fato isso vai ser colocado, né, na prática, mas uma única regulamentação e provavelmente nós vamos ter aí uma série de autorizações para cada comércio, né? Então, galera, a gente vai ver aqui uma tabela com as próximas ações estratégicas e, ó, tem prazos e os responsáveis por cumprir esses prazos. Então, primeiro, a gente já teve a etapa aí do dia 19, agora que venceu o dia 19/5, que era justamente apresentar um plano de ação ao judiciário. E aí a gente tem várias datas aqui, ó, como por exemplo, dia 26/6, onde vai ter uma nota técnica sobre o registro dos produtos. O próximo prazo é dia 17/7, com a minuta técnica sobre a regulação da produção e acesso de derivados medicinais. Dia 15/8, consulta pública da minuta técnica. 29/8, consolidação e versão final dessa minuta. 16/9, parecer jurídico sobre a versão final da minuta. Dia 30/9, decisão final e a publicação da portaria. E finaliza ali no dia 29/9 com aprovar essa nova RDC da Anvisa para o cânhamo industrial. É data que não acaba mais, mas será que elas vão ser cumpridas, doutor? Aqui que tá a questão, né? Na verdade, elas já não estão sendo cumpridas.
Essa petição, ela foi uma petição intermediária, que não cabia nesse momento do processo ser protocolada, o que cabia era se exarar de fato a regulamentação, e aí eu espero que ao menos o STJ se digne a impetrar aí uma multa diária, né, por esse descumprimento. Acredito que sim, temos um plano, mas a gente tem um prazo aí de 6 meses a mais. Quando já houve um recurso anterior e que esse recurso ele já foi indeferido, fica algo realmente fora da lógica jurídica. Vem uma coisa na mente assim, né? Como que nesses prazos a gente pode ficar em cima para não correr o risco mais de ser prorrogado, né? De ser protelado? Como que uma comunidade como a nossa, de jardineiros e jardineiras, pode fazer algum tipo de pressão ou isso é inviável? A gente fica refém aí das decisões de si. Como essa é uma decisão e uma petição protocolada dentro do processo, nós vamos ficar reféns aí o que vai ser decidido pelo STJ. A bem da verdade, nós estamos aí pegando uma carona, né, dessa decisão, desse IAC, para que exista essa regulamentação dessa política pública. Porém, nós podemos fazer o esforço em conjunto que a sociedade civil pode fazer, né, nos manifestarmos aqui na rede social, em todas as redes disponíveis, mostrarmos a nossa indignação, continuarmos em desobediência civil mesmo. É dessa maneira que a gente aumenta mais esses dados e aí a gente pode verificar até nas justificativas do projeto, né, dessa petição, que de fato é um movimento crescente da cannabis e que esse movimento não tem previsão para parar, só aumentar. Eu ainda diria o seguinte, complementando aí a doutora Raíza e também já deixando toda a comunidade on. Porque assim, ó, no dia 15/8, ou seja, 15 de agosto de 2025, está prevista no plano de ação, né, que a Anvisa disponibiliza, uma discussão ampliada da versão técnica da minuta da portaria sobre a regulação e fiscalização da produção e acesso a derivados de cannabis. E essa data é a nova data que todos nós temos que estar on. Anota essa data, 15/8 de 2025. É quando, de fato, a gente vai ver o primeiro desenho, como se fosse uma imagem de ultrassom do que será regulamentado para o cultivo em território nacional do Brasil. Doutora, na minha opinião, isso parametriza muita coisa, parametriza um mercado local, um mercado nacional, mas também, doutora, coloca como o Brasil vai se pôr para o mundo, num mercado global. Ou seja, a Anvisa está liberando, né, essa minuta de plano, sei lá o que é isso que ela colocou aí, justamente dizendo, olha, daqui a pouco vai sair, mas 0,3% de THC vai ser o limite. Isso parece que já é ponto sacramentado, mas a gente tem que lembrar que essa definição posiciona o Brasil enquanto mercado global, ou seja, a gente não vai poder se colocar para o mundo nesse mercado acima, né, de 0,3%. Na minha opinião, doutora, isso delimita o que o Brasil pode no mundo, né? Quase inviabiliza, né? Mundial. E aí, o que você acha, doutora? Eu acho um contrassenso, né? Um contrassenso não só histórico, como científico, né? A gente tem aí uma série de pesquisas, né, que comprovam que não só o THC é extremamente benéfico, medicinal, tanto quanto o CBD, como também um efeito entourage, né, dos dois, eles utilizam como uma potencialização ali do tratamento. Então, não adianta a gente querer demonizar um canabinoide em face de outro, né, ou querer demonizar uma regulamentação que é necessária e historicamente vai se mostrar necessária, que é a regulamentação dessa expansão desses níveis de THC, não só do cânhamo como da cannabis. Pelo menos 1%, né? Agora é o que a gente falou ontem, né, Tico? Agora tem um preconceito molecular dentro do jogo, cara. Que é isso? Pelo amor de Deus, é muita ignorância, né? A gente tenta achar que é ignorância, mas que a gente entenda que essa ignorância, a partir, né, do acesso à informação, à discussão científica, eles ganharam aí mais um tempo, ou se deram, né, mais um tempo, vamos ver o que o STJ vai dizer com relação a isso, para poder, ainda assim, refletir e repensar essa decisão que está sendo tomada. Então, isso vai posicionar muito, mas muito o Brasil para fora. Doutor, o que a gente pode esperar nesse processo de planificação? Assim, a gente tem até dia 29/9 de 2025, que é quando se aprova essa resolução colegiada, né, para uma votação a ser feita pela Anvisa. O que a gente espera até lá, né? E o que a gente espera principalmente depois de lá? É claro que agora
agora a gente está no momento bola de cristal? Olha, eu espero que as pessoas participem, né, como você bem mencionou, das consultas públicas, das reuniões, façam pressão e se posicionem nesses momentos, mas principalmente que as pessoas se movam politicamente, né? Aqui em Maceió nós estamos fazendo uma lei municipal que indica, né, não só o uso do CBD, mas engloba toda a cannabis. Então, essa é a tendência, né? Aí na justificativa do projeto, nesse levantamento que foi feito, a gente também encontra esses dados. Todas as entidades federativas, todos os municípios estão se posicionando. Então, é isso que a gente espera, que exista uma força social através das câmaras de vereadores, através das assembleias legislativas e as nossas presenças também, né? Não só quanto desobedientes civis, como também quanto pessoas da sociedade que se comprometem com a causa. Quantos gabinetes aí seguem em ritmo de tartaruga para regulamentar o que já devia estar acontecendo há décadas? Aqui fora, a vida não para, a planta continua crescendo, os cultivadores seguem resistindo, pesquisando e cuidando. Muitas vezes na ilegalidade, mas com consciência, responsabilidade e propósito. O que a burocracia engessa, Tico, a natureza insiste em florescer. E no final das contas, é sempre ela que ensina mais do que qualquer relatório. Agora, bora avaliar esse peso e voltar para o que realmente importa. Vamos dar uma olhada nas plantas da galera, ver o que está brotando por aí e trocar umas ideias e renovar essa esperança na prática. Porque, cara, no meio de tanta enrolação política, uma boa planta crescendo é sempre um ato político e de lucidez, Tico. Bora pro React? Bora que bora, agradecer muito, doutora Raíza, toda a sua equipe que está fazendo esse acompanhamento, não só desse plano, mas também outros acompanhamentos aqui no canal. Agradecer pelo trabalho que vocês vêm fazendo com a gente e dizendo pra galera, fiquem de olho, cobrem sempre, procurem apoio jurídico, apoio médico, apoio, né, sobre consultoria de cultivo, informação aqui no canal, tem muita informação de graça, Ganza App, onde você quiser, mas procure informação. Doutora Raíza, muito obrigado e continuamos, né? Seguimos juntos porque tem muita coisa para rolar pelo visto. Com certeza, seguimos aí acompanhando cada passo, né? Cada evolução dessa regulamentação de tartaruga e sigo com vocês aí nessa luta da desobediência e da política, né? Afinal de contas, é isso que nós estamos fazendo aqui. É política para todas. Um abraço grande. Muito obrigado, minha querida. Até a próxima. Tamo junto demais. Galera, falar um papo sério. Se você tem dúvidas aí de como regularizar o teu cultivo medicinal através do habeas corpus, eu vou te dar o caminho das pedras aqui através de um link onde você vai ter uma consulta. É só entrar no Ganza App e pelo acolhimento você vai ter ali toda a lista de documentação e os passos necessários para você avançar nessa documentação. Tá tudo bem explicadinho e a gente conta aí com a nossa advogada Raíza para esclarecer qualquer dúvida mais específica que você tenha. Então não perde tempo, acessa o link aqui, cola direto no Ganza App para mais informações. Então vamos embora, né? Vamos ver planta, que é isso que interessa. A gente tá aqui na Ganza App, a rede social do jardineiro e jardineira. Muitas abas aqui, Tico. Aqui a gente vê desde a galera que tá online com a gente, atualizações de cultivo, dá pra ver os resultados da nossa turma de oficina. E hoje a gente vai fazer aquele react pra galera que adquiriu o curso aí, ó. E daí a gente vai dar aquelas dicas mais aprofundadas. É uma forma de participar e dar aquela ajuda quem ajuda a gente, hein, Tico? Tamo junto, mano. É isso, hoje o react é de consultoria pra galera do curso, pra galera não perder a oportunidade. Além de todo o conhecimento no curso, o cara tem aqui também o nosso axé, né? Aquele aprendizado na tora. E quem veio? Quem veio de cara? Ela, cabocla, direto do Ganza App, com a sua Frisian Duck, mostrando que é roxa. Que coisa linda, hein? É roxa, a gente já para pra olhar, cara. Olha lá. Tirar o áudio, senão pode dar direitos autorais aí, mas olha lá, né? É incrível essas roxinhas aí, de fato, elas trazem um hipnotismo mesmo, né? Porque não são muito fáceis de você encontrar, então ela se destaca, né, Tico? Pela cor, ela se destaca no teu jardim e é impossível você não ficar hipnotizado por elas, né? Cara, elas são lindas demais, né? Geralmente são muito cheirosas. A gente tem que investir na questão de sentir o cheiro pelo vídeo, entendeu? E eu queria estar sentindo o cheiro, mas olha, demonstra ali um outdoor, demonstra também que a planta tá
roxa, mas o verde das folhas também tá lindo, né? Então significa que a planta está se desenvolvendo bem, tomando ali o PPFD perfeito, que é o nosso querido sol. Ela não tinha como querer estar melhor, essa planta aí, cara. Nossa, coisa linda, né? Outdoorzão, tem mais um vídeo. É incrível mesmo, né? E como é bacana da gente começar a entender as estruturas da planta, né? Cada planta tem aí um formato de top bud, né? E aspectos de coloração, né? Dizem aí, Tico, que as roxinhas são mais fracas. Será mesmo? Olha, eu tive boas experiências, quero saber da galera. Você já teve uma roxinha, você acha que ela é mais fraca, mais forte ou é normal igual as outras também, cara? Olha, eu vou dizer, enquanto a galera digita aí nos comentários se a roxinha dele veio mais forte ou mais fraca, é importante que a gente tenha a seguinte questão. Essa planta da cabocla, no meu ver, tem mais um tempo aí, hein? Ela nem começou a dar aquela amarelada padrão. E ainda vejo, né, pistilhos brancos. Quem vê pistilho não vê tricoma, né? Mas, claro, tem que olhar o tricoma. Mas eu sinto e eu, na minha opinião, deixaria ela ainda mais um tempo aí, bicho. É isso mesmo, né, cara? É isso, você vai descobrindo aí a hora da colheita na experiência, na prática, né? Você vai vendo ali essa coloração e vai desenvolvendo ali cada vez mais. Salve cabocla, tamo junto demais aqui, ó. Vamos pro Diegro, as mimosas, Tico. Tem mimosa que saiu de São Paulo pra Floripa, cara. E olha como a mimosa vem forte. A gente acompanhou esse aqui, ó. É aquele tipo de cultivo estrutural, buquezinho, coisa fina, né? Cara, a gente vê um belo trabalho aí de organização da estrutura da planta, né? Uma planta que teria um formato de pinheiro, ela ganha uma estrutura com vários top buds, ou seja, privilegiando a formação de grandes inflorescências com grande quantidade de tricomas, né, em lugares específicos, e a gente tem inflorescências mais robustas com esse trabalho. E aí, na minha opinião, tá a importância da aula de LST, da aula de HST, que tá lá no curso. Então é importante a galera se ligar nisso, mano. Muito legal. Se você quiser participar aqui dos membros de curso, é só você adquirir o curso aí, você vai estar nessa aba dos nossos alunos, simbora. Vamos dar uma olhadinha, Tico, que eu adoro também, ó, o geral, cara, a galera dos posts aqui que vai direcionando, né, vai fazendo os perfis e vai montando lá. Ó, 10 minutos atrás aqui, ó, tem postagem, o Furfofê. Será que já dá para colher? É o que a gente estava falando, Tico, né? Então, com o tempo, a gente vai analisando ali alguns aspectos para identificar se é possível, né? Em termos de pistilo, você vê que a planta ainda está quase totalmente já imatura sexualmente, né? Você vê um ou outro pistilinho mais branco, todos estão já queimando a ponta, mas isso não é o que vai cravar a maturação de fato ali dos canabinoides. Aí, o que vai cravar são os tricomas mesmo, então você vai com a lupinha ali, dá uma olhada nessas pequenas resinas que vão se formando e aí você pode decidir o melhor ponto para colher. Mas tá bonita, hein, Tico? Essa daqui também, cara. Cara, a planta tá bonita, tem estrutura, né? Eu acho, né, olhando daqui, que ela poderia ter resinado mais, dado a quantidade, né, o tamanho dos buds. Não sei se é a foto que não está privilegiando, mas para ele saber o momento, o ponto de colheita exato, é lupinha olhando para os tricomas e verificando se eles estão mais ambas ou menos, né? Então é importante se ligar nos tricomas. É isso mesmo, né, galera? Mas tá muito, olha, a inflorescência é o tipo de inflorescência, você vê que as flores, ó, nascem bem pertinho uma das outras aqui, assim, e vai formando aquele bud denso, assim mesmo, né? Então é isso, ó. É só dar uma olhadinha, então, nos tricomas e você vai ter o ponto certo pra tua hora de colheita, certo? Tem um videozinho aqui, ó, vamos ver. Ah, ele analisou, ó, vamos ver. Ele com a lupinha ali, ó lá. Ainda não tá aproximando do ideal, tem que focar um pouco melhor, né? Mas você vê, nas próximas dá para tentar uma produção maior de resina, né? Você vê que não tem muita resina circundando ali. Vamos ver se ele foca direito, né? Não deu para focar muito bem, né? Tem que dar aquela focadinha para ver a coloração propriamente aí dessa estrutura, né? Foi uma planta que, assim, ela é bem volumosa, mas ela não teve ali uma produção grande, né? Daquele açuquinha, daquele rolê. Claro, não, com certeza alguma coisa tem, pela estrutura da planta vai ter, mas não como outras que a gente também já acompanha. Então isso pode ser uma característica da planta ou pode ser também uma insuficiência de alguma coisa, por exemplo, né, faixa epar, né? Então, exato. E ó, e tem uma característica da planta que tá do lado, ela tá com tempo menor de floração, mas você vê já tipo aquele rabo de raposa já subindo, ó. Então tem que, ó, esse sinal
visual dessa planta do lado aqui também mostra aí que talvez esse tipo de formação dessa inflorescência seja o fotoperíodo irregular ali, né? Então tem até uma aula muito importante do Rafa sobre fotoperíodo, pra vocês verem como é importante mais do que a fase clara, é a fase escura que é importante, né, cara? Exato, entender o tempo de exposição regular dessa planta, né? Entender também que essa característica dos tricomas, né, da produção de tricomas, também é relativa a uma questão genética, mas também pode ser relativa à questão do seu contexto. Então, verificar ali o seu VPD, verificar, né, se a faixa EPAR que está sendo entregue por esse painel está de fato, né, naquele padrão quality que vai estar ali de fato influenciando. A gente tem algumas perspectivas, né, do UV como sendo um potencial estimulador desse processo da produção dos tricomas, né? Mas então a gente tem que entender melhor, mas é isso, a planta demonstrou produtividade e robustez de estrutura, mas eu concordo com o Micho, que aquele rabo de raposa ali tem que ficar ligado, principalmente na questão do fotoperíodo. Exato, e ó, quer mais tricoma também, ó, mais resina? Vem com um super solo aí que você vai ver, se tiver no orgânico vai dar bom. A gente recomenda o Kit Suruma Jardinagem aqui porque é top pra caramba e vai engordar os bud também. Colheita do Beck aqui, ó, aí sim, né? Então ele, pela experiência de vocês, acham que tá já tá pronto para colher? A mesma dúvida, né? Então a gente recomenda a mesma coisa. Estruturalmente a planta tá bem desenvolvida, né? Então o que você tem que avaliar na hora da colheita? Não tem jeito, Tico, é olhar de perto, não tem outra forma. Então adquira uma lupa, com o próprio celular ali você faz uma foto bem aproximada. O ideal é tentar visualizar não só do top bud, mas das partes mais inferiores também, como é que tá aqui que a gente quer ver, né? Então é aqui que vai decidir, aí vai no teu gosto. Tem vídeo aqui no canal sobre o ponto de colheita também, Tico. Exato. Aí com essa foto mais aproximada, a gente já consegue ter uma visão um pouco mais amplificada dos tricomas. E aí volta ali, Micho, que ó, a gente observa que a maioria estão ali com as suas cabeças ou transparentes ou brancas, né? Exato. Esse grau, essa porcentagem dos tricomas mais âmbar, já não consigo ver por essa foto. Então, na minha opinião, e no meu caso também, para minha medicina, eu teria que deixar essa planta maturar os tricomas ainda mais. Ali eu deixaria mais 1 ou 2, até 3 semanas para mais, assim, porque o meu perfil de canabinoide pro meu tratamento é mais produção de âmbar, de 60% a 60% a 70% âmbar quando eu vou colher, para garantir que eu vou estar pegando ali o meu nananeném. Exatamente, galera. Então é isso, né? Muito bacana, vai depender do teu gosto mesmo. A galera que faz extração, que quer uma extração mais clarinha, já seria um ponto bacana aqui de colheita, né? Então tudo é o indicativo do teu objetivo final nesse consumo, né? Então, mas tá muito bonita a estrutura, que a gente quer ver isso, ó, abundância de resina, né? Essa inflorescência lotada, inclusive se puder tá nas folhinhas de açúcar ali também, você tem uma produção bem equalizada. Bonito, hein, galera? Merece um like aqui, esse nosso querido Beck aqui que tá no Ganza App. Você quer ver mais foto, quer ver mais planta, quer se inspirar? Tipo, tá fácil, cara, o link tá na descrição, é só grudar lá no Ganza App, mano. Gruda que nem a cola canábica, hein? Ó, cola que cola igual tricoma em cima dessa última planta que a gente viu. Cola lá no Ganza App, já mete marcha, monta o teu perfil, monta o teu portfólio de cultivo. Você que tá aí fazendo curso, já pega esse seu certificado, monta esse portfólio, porque assim, a gente viu hoje na Natural Mystic Ganja que o mundo do cultivo em território nacional, apesar de a passos um pouco mais lentos do que a gente gostaria, está caminhando. Pela conjuntura, em 29/9/2025, teremos tudo regulamentado no país. Até lá, a gente tem que cobrar para que todos os jardineiros, né, ou pequenos jardineiros, consigam se organizar também para atuar nesse mercado. Também entender que esse mercado vai precisar de jardineiros como nós, bem formados e bem qualificados. Então, ó, ganhamos mais 3 meses para estudar. Vamos estudar. Marcha aí, ó. Para finalizar, vou deixar aí 3 possíveis erros que você pode estar cometendo no seu cultivo e como evitá-los. Vem com nós. Para fechar, a gente vai te dar aqui, ó, 3 possíveis erros que você pode estar cometendo e como que a gente pode
solucionar. Primeiro, Tico, a falta de organização e planejamento. Como a gente sempre bate na tecla lá na oficina, a importância, né? Você vai começar animado, mas aí logo bate aquela sensação de estar perdido, começa a dar errado, não sabe o que fazer na próxima semana, nem sabe como montar uma rotina, os cuidados, o manejo. E aí, Tico, muita gente acha que cultivar é só jogar a sementinha na terra lá e torcer para que já esteja do teu lado, pô. Mas sem planejamento, a gente tem visto aqui na comunidade e a organização necessária, o cultivo vai se arrastar, né? Você vai ficar ali colhendo menos do que você esperava, ou talvez nem vai chegar no final do processo e nem vai colher, né, Tico? Cara, isso é essencial. Então, falta de organização e planejamento é muito essencial que você supere. Outra coisa, galera, é o que acontece muito na cena, é informação desconectada. Pô, a gente saiu do zero de informação, só tinha informação no submundo pro máximo de informação. E a internet ficou populada com um monte de conteúdo, mas tudo jogado, né, de qualquer jeito, colocado em vários lugares, todo mundo virou especialista e tudo mais, né? Você viu um vídeo aqui, um post ali, e quando tenta aplicar, putz, parece que as coisas não se encaixam. Funciona pro amigo, mas não funciona na tua planta. Sem uma base sólida, galera, de conhecimento e entendendo o que você tá fazendo, né, fica muito difícil tomar uma decisão, né? E aí que entra, você fica pulando de técnica em técnica, influência em influência, e fica sempre se perguntando, cara, por que não funciona comigo, cara? É tenso isso daí, cara. E, ó, que é normal, principalmente pra quem tá começando, é aquela ansiedade grower, vamos chamar assim, né? Aí, você vê que alguém tá fazendo uma poda, e daí você já vai lá e sem contextualizar pro teu espaço, você quer fazer igual, né? Você começa a aplicar todas as técnicas que você vê nos vídeos, mas não entende o momento ideal pra fazer, se aquilo faz sentido até, porque você se propõe no teu espaço, na tua genética, no teu solo, no teu cotidiano. Então, esse impulso, Tico, essa ansiedade grower, mais atrapalha do que ajuda. É aquele chamado excesso de zelo que a gente vê muito aí e acaba atrasando ainda mais esse progresso. Cara, mas fica tranquilo, galera. Esses três tem solução. Tem solução quando? Quando a gente tem algo organizado para você que tá querendo evoluir, querendo começar ou tá querendo chegar em outro nível, coloca. Cara, o material que a gente tem aqui no link, né, que é esse link que a gente tem do Cultivando Seu Remédio, ele foi feito exatamente para tirar você desse ciclo de loucuragem, né, dessas três questões: ansiedade, informação desconectada e essa falta de organização. Lá você vai ter um conteúdo totalmente organizado do zero, com as informações básicas, e você vai evoluir com conteúdo. Lá você vai entender todas essas técnicas que a gente fala, que às vezes tem um monte de nome difícil, mas que na verdade é só um manejo simples que, quando aplicado no momento certo, do jeito certo, vai dar muito rendimento, né? E principalmente, como adaptar cada manejo à sua realidade com um raciocínio, e não só fazendo porque a gente tá mandando ou fazendo porque tá vendo a gente fazer, de maneira clara e estruturada. Esse que é o diferencial, né, Tiagão? E aí, meu querido, tem mais, porque esse conteúdo vai te dar o certificado de cultivador, que é reconhecido no mercado, acesso vitalício e atualizações garantidas. Já vai estar no nosso curso, você já vai ter esse acesso, tudo de forma didática, com esses monstros aqui da Natural TV, dessa bancada, com base em anos e anos de experiência na prática, experiência real, Tiagão. E aí, a decisão é tua. A diferença entre continuar travado ou evoluir no teu cultivo, tá aí, ó, na tua mão, no link que eu tô te mostrando aqui. Se você quer autonomia e colheitas de verdade, vai lá agora no link e vambora pra essa jornada, Tiagão. Aqui a gente garante conhecimento, meu querido. É isso, Natural Mystic. Não perca tempo, mano. Vai lá, começa agora. Você tá comprometido em ter a sua autonomia, né, de ter a sua independência, cara. Vai lá, é um custo inicial irrisório que vai te dar um benefício enorme, tá ligado? De ganho de tempo, economia de dinheiro e menos dor de cabeça, cara. Porque assim, cultivo é pra ser terapêutico, não é para ser estressante. Então, venha com nós fazer parte do nosso curso Cultivando o Seu Remédio. Marcha, galera. Tá aí o link na descrição e vambora, hein? Comprar, guardar, transportar, importar é crime no Brasil, ou seja, o usuário não pode dinheiro com adubo de informação, trazendo as notícias da fase de floração, metendo uma marcha mil, fazendo a revolução, substrato é bem tratado e fertilizar a missão. Se ajuda pra dar um balão, papo reto avançado não é fake não. Pirata Mambembe, Natural TV marchando e aganzar aplicativos, planta vida e bolos os planos. Indicação ativa, feminina, sem simila, com respaldo da Anvisa, legaliza
a nossa trilha atrás do Bom, pode crer da medicina que consagra e tempera os terpenos dessa rima. Mamona na esquina, mamona no barzinho. São as nossas vidas. Mamona Da galera. A cabeça da galera. Calma, gente. Calma, gente. Calma, gente. Calma, gente. Legalize e vem. 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 Só jardineiros conhecem a planta, só verdadeiros estão na missão. Força demais que carrega a responsa, liberta a planta da proibição. Comunidade segue se formando, essa raiz tem nome natural. Mystic ganja pra todo o universo, anunciando a marcha final. Legalize e vem. Legalize e vem. Legalize e vem. Dicas de outdoor, vai com churum. Iluminação, vem de ganzar. Que solo eu uso, é o Rafa Suruma. Faço tourinho, tô chamando o VAR. A rede dos growers, Ganza PP. E no low stress, liga o Pedrão. Ao porquê, ao Thiago Reis. Hidroponia e extração. Na dúvida sempre questione. Te acalma que a doutora Amanda responde. Se ainda está preocupado, então programou todo o aprendizado. Tipo já disse, anota. A aula de hoje tá valendo nota, não sabe o que é fachepar. Vai estudar, legalize e vem. Legalize e vem. Legalize e vem. Legalize e vem. Todo mundo na live visualiza a ação. O chat tá agitado, fazendo conexão. Planta aqui, planta ali, compartilha com fé. O Brasil vai liberar, é hora de ser um pé. Atenção, menino! Empurra, compartilha, vamos juntos plantar. Se Deus quiser, vamos legalizar. O risco é nossa luz, vamos chegar aqui nessa vibe da grande liberdade. Isso!